Olá pessoal, tudo jóia? Espero que vocês estejam super bem. Vamos seguir aqui mais uma aula, na sequência da nossa aula sobre ajuste, dos sistemas com resposta inversa. Nós tivemos um questionamento muito legal aqui no curso de como que a gente consegue obter as duas funções de transferência. Exemplo aqui que a gente viu na aula passada, né? Então tem uma função de transferência P1 e uma função P2 para um sistema de resposta inversa. Então, aqui vamos ver como que a gente pode obter esses dados, pensando num ponto de vista prático, experimental desses dados, tá joia? Então, inicialmente aqui, como padrão, iniciei instalando a biblioteca de controle, importando ela, criando então a minha variável de Laplace, né? S aqui, e importando pandas, o NumPy e o Matplotlib. Na sequência, vamos fazer a mesma coisa que na nossa última aula. Eu vou criar uma constante K1, uma constante de tempo, né? Então ganho K1, uma constante de tempo K1, e aí eu gero a minha primeira função de transferência, e a mesma coisa para a segunda. Então aqui está idêntico à nossa última aula. E aí vamos ver a resposta desse sistema dado uma excitação em função degrau. E olha que legal, vamos analisar isso. Vamos imaginar que esse sistema, onde nós temos duas funções de transferência em paralelo, o que elas estão representando? Vamos imaginar que nós temos uma caldeira onde eu esteja fazendo um controle de nível. Então, a caldeira em funcionamento está em plena fervura, né? Então, em ebulição dentro da caldeira, nível certo, né? Dentro da caldeira. E quando eu adiciono água fria, meu nível, né? Minha intensidade de fervura cai, fazendo com que o meu nível, naquele instante, comece a cair. Após um certo tempo, a gente começa a ter uma volta da ebulição e o nível volta ao estado normal e depois a gente tem um aumento deste nível, tá joia? Então percebam, aqui a gente tem ação de duas funções de transferência, uma função inversa que vai ter, né, em paralelo com uma função, né, de ordem positiva. Então exatamente igual na nossa última aula. Eu peguei como esse exemplo, vamos imaginar, eu posso obter esses dados experimentalmente, fazer uma excitação em função degrau do meu processo, da minha caldeira, então a caldeira está em funcionamento, de repente eu mudo a vazão de entrada da minha linha de entrada de água fria, eu vou ter um decréscimo e depois uma subida do meu nível. Então eu estou medindo isso. Então, vamos imaginar que eu medi isso. Para esse caso, eu vou simplesmente exportar esses dados, joia? Então, claro, eu simulei nesse caso aqui, mas eu estou exportando aqui por um arquivo resposta inversa. Joia? .xlsx. A gente pode ver aqui no Google Colab, esse carinha está sendo criado aqui, ó, aqui do ladinho aqui foi criado esse meu arquivo. Perfeito? Então, nossa aula de hoje, ele parte a partir disso aqui, ó, dessa aula aqui de ajuste de parâmetros. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho os dados experimentais do meu sistema de resposta inversa, então, ó, eu não sei esses valores de K1, tal 1, K2 e tal 2, eu não conheço eles, eu quero determinar esses carinhas, esses quatro carinhas aqui. O que nós vamos fazer? Vou importar, então, o meu arquivo Excel, que tem os dados experimentais. Eu vou fazer um describe para a gente entender. Olha, eu tenho temperatura Y, no caso 252 pontos gerados. Joia? Determino o máximo de tempo que eu tenho, o meu ΔT, e o meu número de bases de tempos que eu vou trabalhar. E a mesma forma que a gente trabalhou com ajuste de primeira ordem, segunda ordem, primeira ordem com tempo morto, segunda ordem com tempo morto, eu vou utilizar uma função de otimização, então vou usar o SciPy, né, para fazer uma minimização do meu erro, entre o meu erro modelado, onde eu vou tentar encontrar os valores de ganho, K1 e K2, e os dois valores das constantes de tempo, tal 1 e tal 2, que melhor ajustem meu processo. Então, vou importar a função minimize do SciPy, né, optimize, e a função mean square error, então MSE, do meu scikit-learn, ok? Aí vocês vejam o que eu fiz. Criei uma função que vai, então, a partir de dados que eu vou colocar, então vou chutar os valores de K1, tal 1, K2, tal 2, crio minha função de transferência, simulo ela, e aí eu simplesmente calculo o erro quadrático médico entre a função e o experimental.
Percebam que eu tenho que usar esse erro quadrático, importantíssimo aqui, porque senão, ó, lembra a curvinha aqui para baixo, os sinais negativos também passam a ser importantes. Se eu esquecer isso, né, eu não fizer um erro quadrático, a gente vai ter um problema grande aqui. Ó, defini minha função de transferência e eu defini um chute inicial qualquer. Coloquei os parâmetros K1, K2, então primeiro eu vejo que aqui um array aqui, eu vou ter o K1, K2, né, K1, tal 1, K2, tal 2, todos iguais a 1. E determinei limites para esses valores, quer dizer, eu quero que todos os valores sejam acima de 0. Não posso ter valores de ganhos nem tempos negativos, tá bom? E aí eu vou rodar uma minimização, olha que legal. Então, rodando a minha minimização, ele está calculando, então, a diferença entre os valores experimentais e calculados ao quadrado. Já eu quero que esse valor seja o mínimo possível. Ok? Quando eu tenho, então, o meu mínimo possível, eu vou ter o quê? O melhor ajuste possível para a minha função. Tá joia? Então, percebam que é uma otimização, né, bastante não linear aqui, mas que calculou de uma maneira até tranquila. Joia? Aí, vou obter os meus dados. Simplesmente agora peguei o K1 otimizado, vai ser a resposta, o vetor, né, a primeira posição e assim por diante. Lembrando que sempre a primeira posição é índice 0, né, no Python, e aí eu vou obter os valores de K1, K1, K2 e tal 2 otimizados. Olha ali, bem pertinho do que a gente já calculou, né, que a gente tinha usado lá no começo. E eu vou comparar esses dois resultados, tá joia? Então agora eu vou plotar os dois e a gente percebe como, olha lá, os pontinhos são os experimentais e a minha curva está ali bem em cima dos nossos valores, né? Bonitinho. Perfeito? Portanto, aqui estão os valores dessa minha função, né? Dessas minhas duas funções de transferência que eu vou utilizar para um processo. Tá joia? Lembrem que no começo do nosso código, essa aqui, Export Data, só foi uma maneira mais simples de eu gerar dados, né, do meu processo. Isso aqui normalmente vai vir do meu processo de uma análise lá de obter esses dados, exemplo de um CLP, de um SDCD, onde eu vou obter esses dados a partir de uma excitação em função de grau do meu processo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desta nossa aulinha de hoje. Nos vemos na nossa próxima aula. Valeu, galera!